Boa noite, a paz do Senhor para vocês que estão aqui na igreja, também para você que está aí na rede social. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor, amém? Nós somos da Igreja Aliança. Nós trocamos o nosso nome porque antes era a Igreja Arca Church, mas tem outros lugares com o nome igual. Então nós oramos, pesquisamos, perguntamos para Deus e Deus deu para nós esse nome, que é a mesma coisa. Aliança significa arca. Então é a mesma coisa. Então a nossa igreja agora tem um nome diferente, a Igreja da Aliança. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para exaltar o seu nome, Deus. Nós queremos, Senhor, que a tua presença, que o Espírito Santo venha nesse lugar. Toca, ó Deus, na vida de cada um aqui, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada nesse lugar. Pedimos, ó Deus, que a tua presença seja transformadora nas nossas vidas. Também, ó Pai, nas pessoas que estão nas redes sociais. Toca, ó Deus, transforma, liberta, Senhor, cura e salva, Senhor, que é o principal. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração nessa noite. Nós te entregamos, ó Deus, porque nós queremos agradar o Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, agradar o seu coração. E te pedimos, ó Deus, seja bem-vindo e recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, Pai. Nós queremos, ó Deus, aprender a sua palavra. Nós queremos, Deus, receber do Senhor tudo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E hoje, ó Deus, nós te pedimos, abre o nosso coração. Limpa, Senhor, tudo que tem atrapalhado de nós recebermos a sua palavra. Tira, ó Deus, todo o empecilho. Tira, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz que ninguém conhece o nosso pensamento. Ninguém, somente Deus conhece o nosso pensamento e o Espírito Santo. E nós também não conhecemos os pensamentos de Deus. Somente o Espírito Santo que conhece. Amém? Eu vou estar lendo em português e depois eu traduzo para Libras. Amém? Ninguém viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em pensamento nenhum o que Deus tem preparado para cada um. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração e no pensamento do humano o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Essa é a palavra de hoje. Ninguém viu. Mas Deus preparou uma palavra especial. Deus tem preparado um futuro abençoado para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar, precisamos ter certeza que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Eu vou chamar o pastor Lázaro. Graça e paz, igreja. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Lázaro. Essa é a Igreja da Aliança, Ministério Ribeirão Preto. Nós temos culto na quinta-feira, culto oração, é verdade. E no domingo é o nosso culto principal, culto da palavra, totalmente transmitido em Libras. Eu gostaria de
orar pelos pedidos que nos têm chegado todos os dias. Eu ainda vou pegar mais pessoas que estiverem conosco e orar também por essas pessoas no final do culto. Irmã Nete Pires se encontra na Bahia, falou comigo hoje, está retornando para Ribeirão Preto. Larissa, Dálida, Thaís Regina, Joana Aparecida, a Thaís teve um AVC faz 3 meses. Mateus, Nayara, sua esposa, outro dia nós nos encontramos e ela pediu oração. Mateus está em tratamento de leucemia. Missionária Miriam, de Jardinópolis. Leonardo, Presidente Dutra. Maria de Lourdes, Dona Marlene, sofre de artrose. Adriano Tonini. Esse ministério, a nossa casa. Eu convido a você que está nos assistindo a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que porventura estejam precisando da palavra. A palavra liberta. Eu creio que todas as vezes que nós pudermos estar transmitindo, alguém está precisando ouvir essa palavra. Alguém está necessitado de uma cura, de uma libertação. E a palavra de Deus chega até essa pessoa. Basta você nos ajudar, basta você colocar essa palavra para que essas pessoas possam também estar nos assistindo. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, eu coloco aqui todas essas pessoas, Pai, para que o Senhor possa estar agora, Senhor, tocando em cada uma delas. O Senhor conhece na intimidade cada uma das pessoas que foram apresentadas aqui, cada uma das pessoas que estão aqui agora, Senhor, e das que estão aí também nessa câmara recebendo essa palavra, Senhor. Toca nelas agora, Senhor. Cura, Senhor. Eu repreendo em Teu nome, Jesus, toda enfermidade. Eu repreendo em Teu nome, Senhor, toda ação do inimigo que tem tentado contra o Teu povo, em nome de Jesus. A palavra de hoje, ela é uma palavra muito conhecida. Na verdade é um salmo. E eu quero, antes de começar, estar entregando esse culto nas mãos do Senhor, para que não seja eu, e sim o Senhor que possa agir aqui. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nos coloque na Tua presença, Senhor. Tira daqui, Senhor, todo o orgulho, tira daqui todo o meu eu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser o mensageiro da Tua palavra, para que seja alimento para quem estiver ouvindo, Senhor, aonde estiver, em nome de Jesus. O tema da palavra hoje é justamente o primeiro versículo do Salmo 118. E algumas Bíblias diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque seu amor, alguns está dura para sempre e o outro permanece para sempre, que são exatamente as mesmas coisas. A mensagem central desse salmo é justamente o reconhecimento da misericórdia e do poder de Deus, independente da circunstância. Nós estamos falando de um salmo extremamente importante. Martinho Lutero tinha como seu salmo preferido esse salmo. É um salmo de vitória. Quando Davi, quando ele recebe a terceira unção como rei de Israel, ele entra em Israel
e eles começam a louvar, eles começam a cantar, a recitar esse salmo, dada a importância desse salmo. E ele retrata aqui todo o seu passado, desde quando ele foi ungido pela primeira vez por Samuel. Esse salmo é um salmo muito interessante, é um salmo bonito, que ele representa para nós também um fato que, eu diria, ele representa o impossível tornando a ser possível. Ninguém admitia que um menino, uma pessoa que mal sabia lidar com armas, mal sabia se defender aos olhos dos outros, pudesse ser o rei de Israel. Mas ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Deus escolheu ele. Aonde ele estava, pediu que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé para que ungisse aquele menino. Diz assim o Salmo. Salmo 118, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque seu amor permanece para sempre. Curioso que as mesmas palavras se repetem no último verso 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque seu amor leal dura para sempre. Os Salmos, ele é considerado poético. Então existe essas tonanças no Salmo. E ele fala assim, no verso 2, diga Israel, seu amor é para sempre. No verso 4, ele fala, proclamem todos os que temem o Senhor, o seu amor é para sempre. Davi, ele convoca o povo, quando ele entra, o salmo é cantado, ele pede para que as pessoas louvem ao Senhor e digam, seu amor é para sempre. E também no verso 3, ele declara a casa de Arão, que são os sacerdotes, que repitam com ele, seu amor é para sempre. Eu imagino a alegria daquele homem, eu imagino a alegria depois de 40 anos. Depois de 40 anos, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e entender esse salmo através das passagens que ele nos apresenta. 40 anos para chegar naquele lugar que era uma promessa de Deus. Davi esperou 40 anos, mas 40 anos não foram simplesmente Deus esqueceu ele num canto. Não, Davi foi preparado dia após dia. Dia após dia aquele homem foi preparado por Deus de uma forma que ele pudesse participar de tudo que tivesse acontecido, porque existia algumas coisas que ele precisa aprender. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, a pastora tem um chamado, mas nem sempre o teu chamado pode se realizar de um dia para outro na hora que você quer. Davi esperou algum tempo, Davi teve que fugir, Davi teve que entrar em terras de inimigo, se fingindo de louco. Davi teve que se proteger, mas Davi respeitou. E uma coisa que Davi nunca abriu mão, todas as vezes que ele tinha uma decisão, ele recorria ao Senhor. E ele fala aqui, a palavra de Deus é para os nossos pés a lâmpada e a luz para o nosso caminho. Era assim que Davi via a palavra de Deus. Era assim que Davi via a presença de Deus na sua vida. Aqui Davi expressa uma gratidão quando ele finalmente entra como rei de Israel. Eu imagino que tenha sido uma festa tão grande que Israel tinha não tinha assim uma preferência, não tinha uma preferência por Davi. Israel Saul era preferido naquela época por Israel.
As afirmações que se seguem do verso 5º ao verso 18º retrata, nós vamos ver agora, o que ele fez em toda a sua vida para chegar até lá. Então diz assim, verso 5, em meio à tribulação eu invoquei o seu nome e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. Quantas vezes essa pregação, eu acredito que ela vai demorar um pouquinho, porque esse salmo, apesar dele ser um salmo não muito extenso, ele tem passagens maravilhosas que eu faço questão de não pular. E ele fala aqui, em meio à tribulação invoquei o seu nome, e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei, o que podem me fazer os homens? Davi era muito seguro. Ele está ensinando para a gente um caminho, porque nós às vezes resolvemos o nosso problema ao nosso modo. Depois, quando as coisas não dão mais certo, depois quando as coisas começam a desandar, a gente recorre ao Senhor. Ele era ao contrário. Davi errou muito, mas nunca repetiu os erros. Davi simplesmente, ele recorria em todas as decisões, todas as guerras, ele recorria ao Senhor e o Senhor o respondia. E ele segue no verso 6, o Senhor está comigo, nada temerei, o que podem me fazer os homens? Verso 7, o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, verei a derrota dos meus adversários. Melhor, presta atenção, melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depender de qualquer ajuda humana. Certamente, todos nós já passamos por uma situação dessa. A confiança em outra pessoa ser traída. Seja você um obreiro, seja você um pastor, seja você uma pessoa que está entrando na igreja hoje. Tenho ouvido muitas reclamações de pessoas que se queixam de igrejas, que se queixam de pessoas. Davi tinha esse problema também. Então ele fala, melhor é buscar refúgio no Senhor do que qualquer confiança no homem. O homem é digno de confiança? Eu acredito que até sim, mas a confiança maior é no Senhor. E ele acrescenta, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, ou seja, em autoridades. Quando ele fala príncipe, naquela época não existia prefeitos, não existia governadores, não existia presidência, não existia Supremo Tribunal, que hoje é um assunto muito comentado nas redes sociais, na televisão, nos jornais. Não quero me expor a isso, cada um tem um palpite. Mas ele dizia, não confia nesse povo não. Não confia nesse povo. Confia no Senhor. Entrega todas as coisas que você tem ao Senhor. E confia no Senhor. Mas não confia no homem, não confia nos príncipes, não confia em autoridades. Autoridades são falhas. E ele acrescenta, todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do Eterno eu venci. Ele retrata aqui, e houve depois disso também algumas guerras, depois que ele entrou e começou a ser rei de Israel. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas houve muitos, até que ele realmente fosse o supremo, porque quando ele entrou, alguns vizinhos antigos, alguns inimigos antigos, queriam predominar, queriam escravizar Israel. Israel sempre foi atacada, até hoje. Israel está sendo atacada pelos vizinhos, pelos inimigos, mas nunca Deus permitiu que aquele povo fosse exterminado, que aquela cidade, que aquele lugar fosse destruído totalmente. Nunca. O Senhor preservava, o Senhor preserva.
Certamente cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chama. Em nome do Senhor eu as venci. Aqui ele fala uma coisa séria, aqui ele dá uma dica para nós. Em nome do Senhor eu os venci. Toda batalha que você tiver, tudo que você tiver de difícil, tudo que você tiver na tua vida que está te incomodando, coloca nas mãos do Senhor. Coloca a tua igreja, coloca a tua casa, coloca o teu casamento, coloca as coisas que você não consegue mais entender, as coisas que você não consegue mais ter controle, a tua enfermidade, a tua dúvida, entrega nas mãos do Senhor. Mas acredita que o Senhor está fazendo uma obra, e nós vamos provar para você que isso é possível. O impossível vai se tornar possível hoje. Com violência me empurraram para me fazer cair, contudo o Eterno me amparou. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes tentaram um ditado muito popular? Quantas vezes tentaram puxar o teu tapete? Quantas vezes tentaram apagar a tua luz? Quantas vezes por inveja tentaram te caluniar? Quantas vezes as pessoas inventaram coisas a seu respeito? Quantas vezes você sem saber é atingido por palavras contrárias? Mas o Senhor, Ele está te apoiando. O Senhor está te ancorando e nada vai chegar até você. A palavra fala, se você estiver com o Senhor, é bíblico isso, não é o pastor Lázaro que está falando, está escrito aqui, na tua Bíblia também está escrito. Tudo que vem contra você, mas se você estiver na presença do Senhor, se você estiver vestido com a couraça da salvação, o Senhor vai te proteger. Mas você não pode ser meio termo. Você não pode acreditar que o Senhor pode te salvar. Você tem que ter paciência no Senhor. É o que Davi nos ensina. O Senhor é a minha força e o meu cântico, é a minha salvação. Jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. E a destra do Senhor realiza maravilhas. A mão direita do Senhor é exaltada. A destra do Eterno age com poder. O que ele quer dizer com isso? O poder que desce do céu, ele é maior do que qualquer coisa que você possa temer. Embora você não consiga enxergar, embora você não consiga tocar, mas se você crer, você vai viver um milagre sobrenatural na tua vida, um milagre sobrenatural nas coisas que você está buscando, um milagre sobrenatural que vai mudar a direção da sua vida. Estou profetizando em nome de Jesus hoje, você que vem buscar alguma coisa, você que vem buscar não simplesmente uma palavra que possa te agradar, mas o Senhor está falando aqui, a mão direita do Senhor é exaltada, a destra do Eterno age com poder. Confia no Senhor. Confia no Senhor para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Na minha vida não foi diferente. Na nossa vida aqui em casa não foi diferente. Na vida dessa igreja não foi diferente. Essa igreja é fruto de oração, é fruto de muito jejum, muito trabalho. Para estar levando a você, nós tivemos problemas com celulares, problemas com computadores, problemas com todas as espécies de coisas que tentaram nos barrar, mas não conseguiram, porque isso é um propósito do Senhor na nossa vida para levar a palavra dele até vocês. E ele fala aqui, portanto, olha o que Davi fala, portanto, ele exalta tudo isso e ele fala, portanto, eu não morrerei, mas vivo
permanecerei para proclamar as obras do Senhor. Ele estava sendo transformado na maior autoridade naquele tempo. E ele se preocupava com a palavra do Senhor. O Senhor severamente me castigou, mas não me entregou à morte. O que ele fala aqui? Que muitas vezes, a destra do Senhor, a mão do Senhor, ele te castiga, ele pune você, ele nos pune, porque nós estamos errados. Então ele faz uma correção. Punir quer dizer uma correção. E muitas vezes nós achamos que o Senhor é muito duro conosco, mas ele não toca na nossa vida. O Senhor, ele faz as coisas de uma maneira carinhosa. A correção do Senhor é carinhosa, embora muitas vezes nós não aceitamos. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e aquilo está quase saindo e sai do ar. Aquela coisa parece que, aquele projeto, aquele sonho parece que destrói, desmorona. O Senhor não permite, o Senhor não permitiu. E isso é uma correção que o Senhor faz. E quando ele está entrando ali, quando ele está entrando pelas portas de Jerusalém, ele fala: abre-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Ele está proclamando naquele momento, naquele lugar, que Israel entrariam pessoas justas, porque ali seria a casa do Senhor novamente. Israel estava totalmente sem governança. Israel estava totalmente aniquilada. Eu te exalto porque me respondeste e foste minha salvação. Presta atenção agora do que ele fala. Verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que ele fala, para você ter uma ideia, e essa pedra é falada inclusive quando Cristo esteve aqui. A pedra angular, ou a pedra da esquina, era a mais importante do alicerce. É a peça mais importante do alicerce de uma casa. Por isso, ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Esse é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejamos e regozijamos-nos nele. Verso 25. Rogamos a ti, Senhor, salva-nos e faz-nos prosperar. Ele tinha um cuidado tão grande, que até a prosperidade, aquilo que nós buscamos hoje. Hoje a gente já levanta na segunda-feira pensando na prosperidade. Nós vamos deitar na segunda-feira pensando na prosperidade. Vamos levantar na terça-feira, na quarta, na quinta. No domingo a gente pensa em prosperidade. Davi, ele rogamos a ti, Senhor, salva-nos e faz-nos prosperar. Bendito é o nome que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno nós vos abençoamos. Davi era majestoso. Ele tem uma história que eu gostaria de passar aqui. As 3 unções que Davi passou. A primeira unção, ele foi o único homem que teve 3 unções. A primeira, quando Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi. Ela está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Diz assim, não vou olhar aqui porque já está marcado aqui, a mesma Bíblia. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor
se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. A primeira unção pode se denominar como a unção da nomeação pelo Senhor Deus, a unção do próprio Deus, não dos homens. Deus estava fazendo aquilo. Tinha que ser feito por Samuel, profeta do Senhor. Destinava-se a iniciar Davi ao caminho para ser rei. É engraçado que muita gente, não foi assim que aconteceu com Saul. Saul foi escolhido, Deus foi aprovado por Deus, o que o povo queria, e ele se tornou rei. E ele governou como rei. Davi, ele foi escolhido, mas não era o rei. Ainda não era o rei. No entanto, embora Davi tenha sido um pastor de ovelha, ele teve que passar por um processo de treinamento. Deus está nos ensinando outra coisa aqui. Às vezes você tem, Deus fala, olha, você tem uma unção, você tem um chamado, você tem isso, mas pode não ser aquele momento. Pode não ser o momento, inclusive a gente vive isso nessa igreja, vive isso. Posso dizer que é uma coisa que eu gosto muito de falar. A nossa igreja é uma igreja que ela começou de uma restituição, de uma busca de alguma coisa que estava parada algum dia. A gente estava em uma outra denominação muito grande e nós saímos dessa denominação e esse trabalho parou. Depois de algum tempo, Deus nos cobrou e nós retornamos a fazer esse trabalho de Libras, o qual nós nos sentimos muito honrados, porque é um trabalho diferenciado, é a palavra do Senhor que é levada a pessoas que muitas vezes não conseguem ir numa igreja porque não tem Libras, não conseguem assistir alguma coisa no sentido de pregação, algum culto, porque também não tem livro na internet. Muito difícil, embora isso seja da moda, mas é uma moda quase como esquecida por muitas igrejas. A segunda unção foi quando Davi a segunda unção aconteceu quando Davi, olha que interessante, eu vou ler, segundo Samuel, eu vou para vocês entenderem aonde que Davi, passados esses acontecimentos, segundo Samuel capítulo 2, verso 1. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus o Senhor. Que acontecimentos foram esses? Davi informado da morte de Saul. Davi estava fugindo e quando alguém que estava com Saul foi até ele e falou assim: Davi, Saul morreu. Israel já não tinha mais um rei. O certo seria ele. O que Davi fez? Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus. Entenda isso. A partir de agora é uma reflexão muito profunda que a gente vai entrar para a gente chegar no primeiro verso do Salmo 118. Deus é bom para sempre. Vocês vão entender. E Davi consulta ao Senhor: deverei subir e governar alguma das cidades de Judá? E Deus, Yahvé, lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? A resposta foi Hebrom. O interessante é que Davi, ele era descendente de Judá. E o povo aceitou. Vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi. Então ele passou a ser rei de Judá.
mas existia ainda Israel, Jerusalém, que é lá em cima. Existia Jerusalém, que ainda não era favorável a que ele fosse o rei. Embora todo mundo soubesse tudo aquilo que ele fez como guerreiro, como líder. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. A gente começa a entender a trajetória de Davi, mas a gente não entende porque ele fica 7 anos ali, esperando, até que alguém venha de Jerusalém e fale para ele: Davi, nós queremos que você seja o nosso rei. Ele ficou ainda esperando 7 anos. A palavra que a gente pode entender dessa espera, talvez sirva para mais uma lição para a gente. Davi teve que passar por treinamento e aprovação para estar totalmente apto para o cargo. Hoje existem muitas nomeações. Hoje existem pessoas fazendo, simplesmente coroando algumas outras pessoas que não têm a capacidade, não foram treinadas. Hoje existem muitas pessoas, ungindo pessoas sem o mínimo de qualificações. E essas pessoas conseguem destruir um trabalho que muitas outras pessoas no passado fizeram. Ele tinha de ser aprovado por Deus e pelos homens. Davi tinha sido aprovado por Deus na primeira unção, quando Samuel foi na casa de Jessé. Agora os homens de Judá vieram até ele e o consagraram, ou seja, aceitaram ele como o seu rei. E ali ele ficou 7 anos sendo treinado para ser um grande rei, o que não aconteceu com Saul. Então a gente vai entendendo o porquê Saul fracassou, porque Saul sentiu ciúmes. Saul não tinha segurança nenhuma. Davi tinha todas as qualificações, era temente a Deus, era temente ao seu povo, era uma pessoa que ouvia o seu povo, era uma pessoa que errou muito também, mas é uma pessoa que recorreu ao perdão de Deus todas as vezes. Saul não fez isso, e Saul simplesmente ele conseguiu que Deus o rejeitasse. Deus até que esperou que Saul pudesse agir de uma melhor forma, pelo menos da forma que no começo ele começou a agir. Mas o desenho que Deus fez na vida de Davi começa a se cumprir depois de muitos anos. Fala a palavra que Davi tinha 30 anos quando ele assumiu o reinado de Judá. Davi, ele tinha o coração para ser rei, mas também tinha que adquirir o caráter do mesmo. Se a gente for pensar, se a gente for mais para frente do Evangelho, a gente vai ver que o próprio Jesus passou por um ministério apenas 3 anos, mas ele foi preparado durante 30 anos. Talvez você ache que as coisas possam estar dando errado, as coisas possam estar dando para trás, as coisas de repente, às vezes a gente pensa isso. Muitas vezes eu questiono a pastora de algumas situações, até mesmo daqui, o que a gente pode estar fazendo de certo, o que a gente pode estar fazendo de errado. Mas Deus, Ele vai colocando na vida da gente algumas coisas que você, por ouvido, tem que ouvir, que o teu coração tem que sentir, que é a vontade dEle.
Davi ficou mais 7 anos em Hebrom, sendo rei de Judá. Até que aquelas pessoas de Israel, de Jerusalém, não aguentaram mais, vendo que Hebrom existia um rei que fazia as coisas conforme a vontade de Deus, desceram até ele. As pessoas os líderes de Israel, fala aqui no verso, no 2 Samuel, capítulo 5, verso 3, diz assim: todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram o rei de todo Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Eu volto aqui, lá onde eu comecei. Depois disso tudo, Davi retorna àquele lugar que hoje seria chamado a casa de Davi, Jerusalém. Quando ele está entrando em Jerusalém, ele começa a louvar, a cantar o Salmo 118, que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque seu amor permanece para sempre. Eu convido a você a orar comigo, e depois dessa palavra eu gostaria de orar com você e colocar você na presença do Espírito Santo. Hoje se cumpriu uma profecia. Hoje se cumpriu uma profecia aqui, e eu tenho certeza que é o primeiro domingo que nós, não direi rebatizamos a igreja, que nós tornamos a igreja de um nome fácil, um nome que pudesse estar ao alcance de todas as pessoas. Igreja da Aliança. E essa aliança eu faço com você, que eu estarei orando por você, estarei orando aonde você estiver, estarei intercedendo por você. Eu tenho presenciado muitas curas, muitos milagres. Nós da igreja temos presenciado muitas curas, muitos milagres que o Senhor tem realizado, porque tudo aquilo que o Senhor tem prometido, Ele tem cumprido. E como fala Eclesiastes 3, tudo é no tempo do Senhor. O propósito está no tempo do Senhor. Tudo aquilo que nós tentamos, nosso modo, geralmente não dá certo. Geralmente aquilo é um engano. Eu convido a você a estar orando comigo, colocar todas as suas petições, todas as coisas que você tem, sem resolver, coloca aqui na nossa frente, no nosso púlpito. Senhor, eu te apresento agora, Senhor, todas essas pessoas que estão aqui. Eu te apresento todas essas pessoas que estão na igreja, Senhor. Todas elas, Senhor, têm um propósito. Assim como Davi, o Senhor fez a tua vontade na vida dele. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Que a tua vontade seja feita, Senhor, na vida, na casa, no ministério de todos aqueles que estão aqui assistindo esse culto, Senhor. Para que possamos, assim como Davi, viver para louvar e exaltar o teu nome, enquanto nós estivermos vivos, Senhor. Em nome de Jesus. A pastora vai agora fazer os louvores, depois nós vamos voltar para finalizar essa palavra.
Amém? Glória a Deus. Eu te convido a louvar o Senhor junto comigo. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Pastor? Agora nós sabemos o que quer dizer o que fala no Salmo 118. A sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua fidelidade, o seu amor dura para sempre. Deus é maravilhoso. Deus convida você hoje a também aproveitar das bênçãos que Ele tem para você. Deus vai deixando muita bênção. Fernanda Paiva, Bruno, nosso irmão Bruno, que hoje não pôde estar conosco, Nelte Silva, Acir Lucindo, Carlos Fidalgo e a Dayana. Orações para Valentina, sobrinha da Dayana, que foi internada agora há pouco. Maiara Raquel vai passar por uma cirurgia amanhã. E a nossa irmã Cir, que estava vindo para cá, estava se aprontando para vir para cá e teve uma queda. Nós estamos orando também por tudo isso. Isso são coisas que muitas vezes a gente não entende, mas assim como foi falado aqui, o Senhor até permite, mas Ele preserva a sua vida. Eu gostaria de falar com vocês, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, para a gente encerrar, e vocês vão entender o que é a nossa fidelidade com Deus. Lembrai-nos aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Pastor, você está pedindo dízimo? Não. O pastor não vive do seu dízimo. A pastora não vive do seu dízimo. O pastor tem um emprego, a pastora tem um emprego. A igreja precisa, a palavra de Deus precisa da tua ajuda. Seja ajuda para você nos ajudar a limpar a igreja, seja a ajuda dos seus pequenos centavos para a gente juntar e comprar copos, seja ajuda para você fazer alguma coisa aqui. Essa é a ajuda que a igreja precisa. Eu não estou colocando você numa parede, como a gente ouve muito, você tem que dar dízimo, senão você não vai para o céu. Mentira. Mentira. Aqui fala, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Eu poderia dizer a você que se alegrou com a palavra, você que tem buscado uma igreja para você ouvir uma palavra, para você se alimentar dessa palavra, e essa palavra chegou até você, você quiser ajudar essa igreja, você quiser contribuir com uma pequena semente nessa igreja, entre em contato conosco, simplesmente responda, eu quero, nós vamos entrar em contato com você, longe de todas as pessoas, você vai fazer o que o teu coração quiser, o teu coração mandar. Aqui não é obrigado a fazer nada, a palavra é de graça, a palavra é gratuita e sempre vai ser gratuita. A palavra é a que Deus nos deu, é a palavra que nós estamos passando para você. Quinta-feira nós voltamos a ter um culto muito gostoso, um culto de oração. Você pode vir até nós, você vai ser, nós vamos orar por você se você estiver aqui, nós vamos orar por você se você não estiver aqui, e esse culto será gravado.
É a única diferença. Ele não vai ser transmitido. Ele vai ser gravado e ele vai ser retransmitido a partir da sexta-feira em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no TikTok e outros que a gente está começando a trilhar também. Eu convido a você a estar conosco também no domingo. Esse é um curso presencial também, mas você pode assisti-lo aonde você estiver, tá bom? Envie as suas petições para que a gente possa estar orando também com vocês. Todos os dias nós oramos através de todos os pedidos que estão aqui. Senhor, por gratidão, Senhor, eu gostaria de te agradecer no fundo do meu coração, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, por mais essa palavra, e que as pessoas que possam estar interagidas com essa palavra, Senhor, serem tocadas, serem salvas, sejam curadas, Senhor, de todas as enfermidades, e que a sua bênção chegue até elas através desse áudio, através dessa palavra, para que elas possam, Senhor, através da sua própria boca, glorificá-lo e bendizer o teu nome para sempre. Que as bênçãos do Senhor desça sobre essa igreja, desça sobre nós, desça sobre vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos possam, da onde estiver, dizer amém. Fiquem com Deus e até no próximo domingo ou na quinta-feira, culto presencial. Uma boa noite para vocês, fiquem na paz.